Amém? O nosso tema dessa noite é, como a gente está no ano de expansão, nós vamos falar de expansão nessa noite também. Mas nós vamos ser um pouquinho mais, nós vamos aprofundar um pouquinho nessa expansão e nós vamos falar de expansão a partir do impossível. Grava isso aí. Expansão a partir do impossível. Esse é o tema do nosso tema desta noite. Amém? Eu não sei como os irmãos chegaram aqui nessa noite. Não sei qual a expectativa que você te trouxe até aqui. Mas existe um lugar que muitos de nós passamos em algum momento de nossas vidas. E muitas vezes, talvez hoje, nós estejamos até passando por esse lugar. E este lugar é chamado de vale. Muitas vezes nós passamos por vales. E não é um vale em que as pessoas vêm, mas é um tipo de vale que muitas vezes a gente até evita de tocar. Muitas vezes a gente até aprendeu a conviver, a habitar nesse vale, mas nós nunca resolvemos esse vale. Então, talvez seja uma área da vida em que já foi muito viva, né? Já esteve muito viva, mas hoje talvez está fria, está sem resposta e talvez está até mesmo sem reação. E talvez você já tentou por várias vezes, talvez você já até se cansou de tentar, mas a gente continua vivendo, a gente continua sorrindo, a gente continua fazendo aquilo que precisa ser feito, né? Mas dentro tem coisas que às vezes já não respiram mais, já não vivem mais, já por dentro já está aquele cansaço, existe aquela fadiga. E o mais perigoso é que a gente se acostuma com esse vale, né? A gente se acostuma com aquilo que está morto, muitas vezes, dentro de nós. E sabe o que é curioso nisso tudo? É que a maioria de nós, mesmo estando atravessando em vales, acreditamos sim na expansão. A gente ora por crescimento, a gente ora por coisas novas, a gente ora por portas abertas, mas no fundo, a gente quer que isso aconteça longe daquela ferida, longe das coisas que doem, longe daquilo que está morto lá no fundo. A gente quer expandir, mas a gente não quer voltar naquilo que se quebrou, naquilo que está quebrado. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Deus, Ele não trabalha assim. Ele não começa por aquilo que está funcionando, mas Ele começa por aquilo que você talvez já tenha desistido. Ele começa por aquilo que talvez você já tenha deixado de lado, que você já tenha esquecido. E existe uma cena na Bíblia que, se você parar para imaginar, que você parar para observar, ela é desconfortável. Deus, Ele pega um homem de um lugar e Ele leva ele para um outro lugar, para um cenário totalmente diferente do que ele pudesse até mesmo esperar. Deus leva esse homem para um vale, que era um vale cheio de ossos secos. E não é um campo bonito, não é um lugar agradável, não é um cenário inspirador. Eu imagino até que aquele lugar devia até cheirar mal. Um lugar triste, um lugar frio, né? Era um vale, um lugar silencioso, seco, sem vida. E o mais forte desse texto, que nós vamos começar a aprofundar já já, é que não são corpos recentes. Era algo que já estava ali, ossos que já estavam ali já por muito e muito tempo.
né? E a gente foi ensinado que a expansão, ela muitas vezes, sim, ela é crescer, ela é avançar, ela é conquistar territórios, não é verdade? Mas Deus, quando Ele pega esse homem, Ele quer mostrar outra coisa. Ele quer mostrar que expansão é quando Deus entra em um lugar que você já chamou de fim. É quando Deus, Ele entra neste lugar que você já chamou de fim, e Ele decide dizer que este é o lugar do começo. É um lugar de recomeço. Então hoje, antes de falar de crescimento, antes de falar de expansão, antes de falar de futuro, a pergunta é: você tem coragem de voltar no vale com Deus? Você tem vontade, você tem coragem de voltar ao vale de ossos secos com Deus? Senhor, nenhum amém, né? Podia colocar um pedzinho ali, só para não ficar esse silêncio, que a igreja fica toda assim, ó. Tem como, Juan, colocar um pedzinho ali, só um sonzinho de fundo, só para não ficar esse cri, cri, cri? Porque daqui a pouco esses ossos vão chacoalhar, hein? Amém? Ezequiel 37, versículo 1 e versículo 2. Eu estou na NVI. Diz assim a palavra do Senhor: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou pelo Espírito do Senhor, e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu pude ver que eram muito numerosos na superfície do vale e que estavam sequíssimos. Nós vamos ler primeiramente esses dois aí, depois você pode deixar sua Bíblia aberta, pode acompanhar no telão, que nós vamos, no decorrer da mensagem, nós vamos desbravando aí os demais versículos dessa passagem tão profunda, tão incrível, que Ezequiel viveu com o Senhor. Então, nós estamos aí diante de um texto onde Deus, Ele não apenas mostra um vale, mas Ele leva Ezequiel até esse vale. Ele conduz Ezequiel até esse vale. E isso aqui já quebra muita expectativa que a gente tem. Quantas expectativas nós temos, né? No fundo, a gente acredita que Deus sempre vai nos levar em lugares de conforto. Deus sempre vai nos levar aos melhores lugares, aos lugares mais favoráveis, aos lugares mais leves, aos lugares mais aceitáveis. Mas aqui, Deus leva Ezequiel ao lugar mais terrível possível. Um cenário completamente destruído. E isso aqui é desconfortável para a gente aceitar. Não é fácil de aceitar um cenário como esse. Porque eu creio aqui que ninguém ora: Senhor, me leva lá no vale de ossos secos. Senhor, essa noite eu estou preparado, eu quero descer no vale, mas eu quero ir naquele vale de ossos secos, Senhor. Ninguém ora assim. Ninguém faz esse pedido para voltar lá no vale de ossos secos. Ninguém acorda com esse desejo, porque a gente prefere o quê? O conforto. A gente deseja coisas boas, né? A gente não quer estar em um lugar seco, em um lugar difícil. Mas foi exatamente isso que Deus fez com Ezequiel. Ele o levou, ele o conduziu, e nada ali foi por acaso. Deus preparou todo aquele momento. E tem momentos na vida que muitas vezes parecem retrocesso. Parece que nós estamos voltando atrás, parece que nós engatamos a marcha ré e não estamos indo adiante. Às vezes a gente acha que está avançando, mas quando a gente olha,
existem coisas que ainda não foram resolvidas. Existem situações que muitas vezes nos trazem incômodo. Sentimentos antigos muitas vezes voltam a nos visitar e fazem a gente voltar naquele ambiente de dor, naquele ambiente seco. Dores antigas reaparecem, situações que muitas vezes nós achamos que já estavam até enterradas, mas elas acabam vindo à tona novamente. E a nossa primeira reação realmente é: será que eu estou regredindo? E se Deus está te levando exatamente onde precisa? E se Deus quer gerar em você algo que ainda não nasceu? Você já pensou por esse lado? Então a gente costuma apresentar a gente costuma apresentar coisas para Deus que são fáceis de consertar. São coisas que muitas vezes ainda tem conserto, nós apresentamos para Deus e falamos: Deus, está aqui, conserta. Isso aqui tem solução, Senhor. Mas aquilo que está seco, aquilo que está morto, muitas vezes a gente quer arquivar, a gente quer guardar, a gente não quer tocar. E é exatamente aí onde Deus quer começar. O texto que nós lemos diz que o vale estava cheio de ossos. E ele diz mais, que os ossos estavam sequíssimos. Os ossos estavam sequíssimos. E isso fala de algo antigo. Isso fala de algo que já está velho, que está no passado. Sem umidade, sem vida, sem sinal nenhum. Não é algo que é novo, não é uma dor nova, mas é uma história que já se passou. Uma história que ficou lá atrás. E agora eu quero que você pense comigo. Se Deus quisesse apenas te abençoar, Ele poderia te levar para um campo fértil. Não é verdade? Mas aqui não. Aqui Deus está levando Ezequiel para o vale. Existe uma expansão que só nasce quando você encara aquilo que você evitou. Aquilo que ficou lá atrás. Existe uma expansão que só vai acontecer quando você for levado a este lugar. E você entender as mãos de Deus sobre sua vida. E Deus, às vezes, Ele nos leva a este vale para nos transformar. E existe aqui uma verdade que talvez você nunca tenha parado para pensar. O vale não é o oposto da promessa, mas o vale é o caminho para chegar até a promessa. O vale é o caminho para chegar até a promessa. Então, talvez o que você chamou de fase difícil que você tenha passado, era na verdade um direcionamento de Deus. Talvez o lugar que você tentou sair de forma rápida, era exatamente onde Deus queria trabalhar mais profundo sobre sua vida. E existe algo muito forte nessa mensagem, que é: Deus não te leva para o vale e te deixa lá sem um propósito. Existe um propósito. Ele te leva, olha para aquele cenário impossível e ele faz uma pergunta. Ele te leva a este lugar e te faz uma pergunta. E eu posso dizer que essa pergunta que Deus faz neste caso aqui de Ezequiel, foi a pergunta que definiu a expansão. Versículo 3.
Então, eu coloquei outra versão aqui, ó. Ele me perguntou: filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi: ó soberano Senhor, só tu sabes. Olha a pergunta que Deus faz para Ezequiel: filho do homem, poderão estes ossos tornar a viver? Depois de levar Ezequiel até aquele vale, de fazer ele olhar para esses ossos, ele ainda pergunta: podem esses ossos viver? E ele responde, né? Ezequiel, ele responde imediatamente de uma forma incrível: Senhor, tu sabes. Senhor, só tu sabes. Deus, ele não começa aqui nesse lugar fazendo um milagre, mas ele começa aqui fazendo uma pergunta. Ele não chega levando Ezequiel naquele vale de ossos e já fazendo a transformação, mas ele já chega fazendo uma pergunta que muitas vezes, humanamente falando, para nós seria impossível. Quantos de nós, num cenário como esse, responderíamos: não, Senhor, não tem como viver esses ossos. Não, Jesus, não tem como viver. Mas Ezequiel, ele diz: Senhor, só tu o sabes. Diante daqueles ossos, diante daquele lugar seco, sem vida, sem estrutura e sem possibilidades, imagina Deus perguntando para você: pode isso viver? Pode isso viver? Então essa resposta que Ezequiel ele traz, que ele dá ao Senhor, ela é muito mais profunda do que nós podemos imaginar. Porque aqui, na resposta dele, não existe uma fé cheia de certezas, mas também ele não está incrédulo, mas ele confia simplesmente nas mãos do Senhor. É como se ele dissesse: Senhor, eu não posso fazer nada, aos meus olhos eu não sei, mas o Senhor pode fazer. Eu creio num Deus que pode alterar toda e qualquer situação. Eu creio num Deus que faz milagres. Eu creio num Deus que transforma o impossível. Eu creio num Deus que ressuscita mortos. Eu creio num Deus que transforma. Antes de Deus transformar o vale, Ele trabalha na mente de quem está olhando para o vale. Antes de Deus transformar o vale, Ele trabalha na mente de quem está olhando para o vale. E a expansão, ela não começa do lado de fora, mas ela começa dentro. Ela começa através de nós. Deus, Ele segue fazendo essa pergunta todos os dias para nós. Ele nos pergunta todos os dias: meu filho, minha filha, pode isso viver? Esse relacionamento pode, meu filho, minha filha, ser restaurado? Minha filha, esta fé pode voltar? Meu filho, minha filha, você pode voltar a ser quem um dia você já foi? Essa história ainda tem futuro? São perguntas que Deus nos faz diariamente. E Ele não está nos perguntando para testar o cenário em que nós estamos vivendo, mas Ele está nos perguntando para nos fazer pensar. E começar a viver a expansão primeiramente dentro de nós, a expansão interna. Ele está tentando revelar dentro de mim e de você qual é o seu limite.
Aonde está o seu limite? Até onde a sua visão alcança? Até onde vai a sua expansão interna? Então aqui, quando nós olhamos para esse vale, nós não vemos o problema, não está no vale. O problema aqui não está no vale, mas é em você. O quanto você decidiu que aquilo não tem mais solução. Nos vales da vida, nos vales que você vive e tem enfrentado, o quanto você já decidiu se aquilo tem ou não tem solução. E enquanto isso, muitas vezes não é confrontado, não existe expansão. Quando não há mudança de mente, quando não há transformação na nossa mente, o vale continua com os ossos secos. Se você reparar bem, até onde nós lemos, Deus em momento nenhum falou com Ezequiel que eu vou fazer viver. Deus não falou isso, mas ele perguntou, pode viver? Então a expansão, ela começa quando nós paramos de dar respostas prontas. E quando nós começamos a nos abrir para as possibilidades que nós já tínhamos descartado lá atrás. Quantas possibilidades nós deixamos? Quantas possibilidades nós enterramos? Nós não queremos nem ver. Então eu quero te encorajar nessa noite. Para de ficar falando que não vai dar certo. Para de ficar falando que não tem jeito, que está difícil, que você não vai conseguir. O que nós temos que falar é, Senhor, Tu sabes. Senhor, só Tu sabes. Senhor, o Senhor tem o controle de todas as coisas. O Senhor é quem sabe. Deus ele está procurando em nós respostas como as de Ezequiel. Senhor, só Tu o sabes. E isso é o suficiente para a gente começar. Porque quando nós tiramos as nossas mãos daquilo que não é para as nossas mãos ficar, nós abrimos espaço para Deus agir. Muitas vezes nós seguramos, pegamos, não, isso aqui é assim. Mas entrega na mão do Senhor e diga, Senhor, Tu o sabes. Senhor, eu não posso fazer nada com relação a isso, mas o Senhor sabe, o Senhor pode. Versículo 4. Então ele me disse, profetize a esses ossos e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Olha que coisa interessante aqui, Deus manda falar com ossos. Quando eu olhei para essa mensagem, eu nunca tinha pensado nesse detalhe. Porque muitas vezes nós oramos, Senhor, abençoa isso. Senhor, faz aquilo. Senhor, eu preciso dessa bênção. Mas e se a gente começar a entender essa palavra que Ezequiel liberou sobre os ossos? Porque Deus mandou ele falar, profetizar aos ossos, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. E aqui é falar com ossos, algo que não tem reação, algo que não tem vida, algo que não tem expressão. Mas mesmo assim Deus diz, fala com esses ossos. A maioria de nós, muitas vezes aprendeu a falar, mas quando a gente vê resultado, quando a gente enxerga possibilidades de mudança,
Quando a gente vê aquela luzinha no final do túnel, é fácil de falar, não é verdade? Mas Deus, Ele está ensinando aqui o oposto. Ele está dizendo, fala antes, fala no vazio, fala no silêncio, fala na escuridão, fala quando você não acreditar, fala quando você não enxergar a vida, fala quando as pessoas disserem para você que não tem mais jeito, mas continue a falar, continue a profetizar. Ossos secos, ouçam o que diz o Senhor. Ouçam o que diz o Senhor. Profetizar não é reagir àquilo que nós estamos vendo, àquilo que nós estamos enxergando, mas é alinhar aquilo que você está vendo com aquilo que Deus pode fazer. Muitas vezes o cenário vai ser de morte, vai ser o cenário de sequidão, mas quando nós alinhamos aquilo que Deus quer fazer, Deus vai transformar. Aquilo que Deus está dizendo, Ele vai mudar. Então tem áreas da nossa vida em que muitas vezes elas sim estão secas, porque nós só conversamos com ela através de pensamento. Mas muitas vezes nós não liberamos a palavra. Nós não liberamos a palavra. Às vezes a gente pensa, às vezes a gente sofre, a gente sente, mas a gente não fala. E o silêncio mantém tudo do jeito que está. Os ossos poderiam ouvir? Não. Mas uma palavra foi liberada. E quando Deus manda Ezequiel profetizar, Ele está ensinando que existe poder na palavra liberada. Existe poder na palavra que é liberada. Ele não começa mandando os ossos viver, mas Ele começa mandando ouvir. Ouçam. Ossos secos, ouçam. Antes de existir vida, precisa existir a escuta. E isso é muito forte, porque nós estamos aqui falando de ossos que não ouvem. Deus está nos chamando para ouvir. Algo que naturalmente não tem a capacidade de ouvir, mas estava ali ouvindo a palavra de Deus. Ossos secos, ouçam. Ossos secos, ouçam. E muitas vezes a gente até fala, até declara, a gente até tenta profetizar, mas às vezes nem nós mesmos estamos ouvindo. Muitas vezes nem nós mesmos estamos ouvindo, o coração está fechado. A mente já decidiu o final. A mente já decidiu o veredito. Os ouvidos estão filtrando tudo aquilo que já se viveu. Os ouvidos muitas vezes estão ouvindo até vozes que não deveriam ouvir, quando deveriam ouvir a palavra do Senhor. Ouvir a palavra do Senhor. Então, antes do profeta Ezequiel profetizar a vida, ele chama para a escuta. Antes de Ezequiel profetizar a vida sobre aqueles ossos, ele os chama para escutar. E escutar é o primeiro sinal de algo dentro de você que começou a se abrir. Quando nós começamos a escutar a voz de Deus, quando nós começamos a escutar a palavra do Senhor, nós estamos nos abrindo para que Deus faça algo em nós, para que Deus transforme algo em nossas vidas. Então, talvez hoje o seu maior problema não seja a falta de fé,
mas seja a falta de ouvir. Ouvir o quê? Ouvir a voz de Deus. Nós ouvimos nossas frustrações, nós ouvimos nossas experiências passadas, ouvimos as nossas decepções, ouvimos aquilo que não deu certo, mas nós não conseguimos ouvir a voz de Deus sobre aquilo tudo. E sem escuta, não existe expansão. Sem escuta, não existe expansão. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Você olha para a sua vida e parece seca, mas você começa a declarar: Jane, ouça a palavra do Senhor. Minha filha, ouça a palavra do Senhor. Você olha para o seu casamento e muitas vezes você acha que está morto, que não tem solução. Mas mesmo sem sinal de vida, você diz: ei, meu casamento, minha relação, ouça a voz do Senhor, ouça a palavra do Senhor. Quantas vezes a nossa vida financeira, muitas vezes parece sem rumo, sem sentido, nós não conseguimos nos dar conta. Mas será que nós estamos declarando sobre a nossa vida financeira? Ei, ouça! Ouça a voz do Senhor. Ouça a palavra do Senhor. Ouça o que o Senhor tem a dizer. Você não profetiza para aquilo que vai acontecer, mas você profetiza porque existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Você profetiza porque existe uma palavra de Deus sobre a sua vida. Então, no momento em que Ezequiel ele abre a boca, no momento em que ele começa a falar, ainda nada muda. Mas parece que algo já começa a começar. Antes do visível acontecer, algo acontece. O silêncio é quebrado e um barulho começa. Versículo 7. Assim, profetizei conforme ordem recebida. Enquanto eu profetizava, houve um barulho, um chocalhar, de forma que os ossos se juntaram, osso com osso. Osso com osso. Você percebe isso? O vale, que estava em silêncio absoluto, agora começa a ficar em movimento. O que estava espalhado, o que estava confuso, começa a se conectar. Aquilo que não tinha forma, começa a se reorganizar. Aquilo que estava silencioso, mas ainda estava morto, começa a se organizar. E tem muita gente que ainda assim, mesmo sabendo que há uma movimentação em que o céu pode fazer, ainda prefere o silêncio. Tem gente que ainda prefere porque parece que está tudo controlado, que está tudo sob controle. Mas Deus, Ele não está interessado aqui em controle. Ele está interessado em vida. Ele quer vida, Ele quer transformação. Vida se move, vida se mexe, vida se desloca, te tira do lugar, se movimenta, existe um movimento. Talvez você esteja vivendo um momento assim agora. E sua oração, muitas vezes até tem sido: Deus, traz paz. Senhor, traz a paz. E Deus, Ele está te respondendo: isso não é falta de paz. Isso não é, mas isso é um movimento que precisa acontecer, é um processo que precisa acontecer. Os ossos, eles estavam desconectados, espalhados, sem sentido. Mas quando a palavra de Deus, ela foi liberada sobre aqueles ossos secos, cada osso começou a encontrar o seu lugar. E isso é expansão.
isso começa a expansão. É quando Deus começa a conectar coisas dentro de nós, dentro das nossas vidas, partes da nossa história, experiências muitas vezes que nós até então não entendíamos, dores que parecem ser isoladas, mas Deus começa a movimentar. E de repente tudo começa a fazer sentido. E o processo, ele faz barulho. O processo faz barulho. E aqui está uma chave muito importante. Se você parar o barulho, você nunca vai ter a formação completa. Se você interromper o barulho que Deus está fazendo, você não vai enxergar a formação completa. O que hoje parece confuso está sendo organizado por Deus em sua vida. O que hoje parece um barulho é um processo de Deus sobre sua vida, para existir a transformação, para você enxergar lá na frente os ossos secos que agora já começam a ter vida. E depois do barulho, depois da movimentação, algo começa a formar, algo começa a ganhar forma, uma estrutura começa a aparecer, uma conexão começa a acontecer, mas ainda falta algo que é essencial ali. Versículo 8. Versículo 8 diz assim: olhei, e os ossos foram cobertos de tendões e de carne, e depois de pele, mas não havia espírito neles. Foram cobertos de tendões, carne e pele, mas não havia espírito neles. Agora a gente já observa um outro cenário. Os ossos já não estão mais espalhados, existe uma forma, existe uma estrutura, existe uma aparência de vida, mas ainda não há vida, porque antes de vir o fôlego, vem os tendões, e isso é algo tão específico, eu acho tão incrível isso, porque, vejam bem, se Deus só falasse, o texto só dissesse ali, os ossos foram cobertos de carne e depois de pele, ao meu ver, já daria para entender. Os ossos, veio ali a carne e depois a pele e pronto, o corpo já está formado. Mas há algo específico ali, tendões, algumas versões falam nervos. E quando a gente fala de nervos, quando a gente fala de tendões, a gente fala de movimento. Porque antes era um chacoalhar de ossos, mas agora a gente está falando de um corpo já formado e que existe a possibilidade de movimento, porque não é só se conectar, mas existe a necessidade também de impulso. Os nervos, os tendões, a função, grosseiramente falando, é dar impulso para o corpo, é dar movimento para o corpo. Então, quando a gente olha, se um corpo ele não tiver tendões, se não tiver nervos, o corpo ele vai até existir, mas ele não vai se mover. Se a gente observar aí, até uma coisa que é bem assim, atual, os atletas, quantos atletas eles sofrem algumas lesões, e são lesões em tendões, em nervos, e eles ficam ali por um tempo debilitados, eles não podem se movimentar, precisam fazer uma fisioterapia, uma reabilitação, para então voltar a se exercitar, voltar a ter impulso, voltar a correr, voltar a jogar, a praticar um esporte, um futebol, que seja. Então Deus ele está querendo nos dizer algo aqui, quando Ele deixa isso bem específico, os tendões ou os nervos, como existe em algumas versões. Eu vejo que isso
fala muito de que existem pessoas que não estão necessariamente mortas, mas estão sem movimento, não conseguem se mover. Estava de pé, mas não tem força para avançar. Está viva, mas está sem energia para continuar. Quantas vezes a gente não tem força para levantar, nem para fazer uma caminhada? Mas Deus, Ele está querendo dizer algo aqui. Ele está dando impulso para as nossas vidas. Ele está dando sensibilidade para que a gente consiga se levantar e andar. Então, a falta de um tendão que funcione, muitas vezes não é falta de fé, mas é falta de impulso. E muitas vezes a gente até continua fazendo, né, aquilo que precisa, a gente trabalha, a gente cuida, mas por dentro a gente não tem mais aquela força que nos fazia ir além, que nos fazia viver mais. E sabe o que é mais difícil nisso tudo? É que muitas vezes isso não aparece. Por fora está coberto com a pele. A pele, o maior órgão humano, cobriu tudo. Nós não enxergamos o que está por dentro. Por fora parece tudo normal, mas muitas vezes por dentro o impulso foi rompido. Então, antes de Deus soprar a vida em nós, Ele está restaurando o impulso sobre as nossas vidas. Ele está restaurando algo que precisa dar movimento. Ele restaura algo que vai dar movimento para as nossas vidas, para mim e para você. Deus, Ele está restaurando a sua vontade de tentar de novo. Ele está restaurando a sua coragem de recomeçar. Ele está restaurando a sua força de continuar. Então, quando Deus, Ele toca os tendões, Ele está dizendo: eu estou devolvendo o que te fazia agir. Eu estou devolvendo aquilo que te trazia movimento. Eu estou te colocando de pé. Então a expansão, ela começa quando o movimento é restaurado. O movimento é restaurado. Mas ainda assim, mesmo com a estrutura, mesmo com o impulso, mesmo com a carne, mesmo com a pele, não havia espírito neles. Não havia vida. Ainda está faltando fôlego. Ainda está faltando o sopro. Quantas vezes a gente está assim, nesse contexto? A vida, ela não está desmoronada, mas nós estamos naquele vale de ossos, visível. Muitas vezes nós estamos ali sobrevivendo, vivendo, sobrevivendo, mas ainda não existe aquela plenitude. É como se a gente continuasse ali somente existindo, sem se sentir que realmente nós estamos vivos. E as pessoas, muitas vezes ao nosso redor, não enxergam, não sabem, não estão vendo, porque Deus, Ele não parou o processo. A mensagem de Ezequiel, o que ele viveu ali, não termina nesse versículo. Há uma continuidade, assim como existe essa continuidade para a minha vida e para a sua vida. Então, por mais que você esteja atravessando por um vale de ossos secos, por mais que você esteja olhando ali, talvez os ossos estão sequíssimos, mas talvez você já passou dessa fase, talvez
Talvez você já recebeu ali o que é o tendão, o que é o nervo. Já existe a necessidade do impulso. Você já começa a sentir os ossos chacoalharem, mas ainda você não consegue se mover. Existe um processo de Deus acontecendo na sua vida. Deus, Ele está transformando e Ele não vai parar até aquilo que parece vivo, realmente viva na sua vida, na minha vida. Versículo 9, versículo 10. A seguir ele disse: profetize ao Espírito, profetize, filho do homem, e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, venha desde os 4 ventos, ó Espírito, e sopre dentro destes mortos para que vivam. Profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram de pé, e era um exército enorme, aleluia, glória a Deus. Até aqui Ezequiel falava com ossos, mas agora ele fala com o invisível, ele fala com o Espírito Santo, ele fala com Deus, ele começa a profetizar, e existe um nível da expansão, que não depende mais daquilo que nós fazemos, mas depende daquilo do que Deus está soprando sobre as nossas vidas, sobre os nossos problemas, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Você pode até organizar, você pode reconstruir, você pode até se posicionar, mas a vida de verdade só vem quando Deus sopra. Quando Deus sopra sobre a sua vida, sobre os seus projetos. E aqui existe uma revelação que é muito forte. Deus, Ele poderia soprar este fôlego direto lá quando estavam os ossos espalhados. Mas Ele faz todo esse caminho. E aqui Ele manda o profeta chamar o sopro. Venha desde os 4 ventos. Venha desde os 4 ventos. Tem coisas que Deus já decidiu fazer, mas Ele escolheu que aconteçam quando você abrir a sua boca. Quando você começar a falar. Expansão é quando Deus te dá a voz. E é algo que só Ele pode fazer, mas Ele te dá a voz. Ele te dá o comando. E quando Ezequiel, ele profetiza o Espírito, o texto diz: então entrou neles o Espírito, e vieram e se puseram em pé. Agora é vida. Vida que se levanta, vida que se posiciona, vida que responde. Vida que responde. E o vale? O que era silêncio, o que era morte, o que era fim, agora é um exército. Você consegue perceber o nível dessa transformação? Deus não restaurou aquilo que era antes, mas Ele criou algo completamente novo. Talvez você só está pedindo a Deus para Deus melhorar. Melhora isso, Senhor. Mas Deus está dizendo: eu vou levantar de um jeito que você nunca viveu. Eu vou te levantar de uma forma que você nunca viu, de uma forma que você nunca viveu. O sopro de Deus quebra ciclos, rompe a estagnação, acorda aquilo que estava adormecido. E o mais forte é que tudo começou quando uma voz foi liberada. E quando uma voz se alinha com Deus, o céu responde. Então, meus irmãos, minhas irmãs, eu não quero que em Deus, que isso não fique aqui somente em uma mensagem, mas eu quero que você viva essa vida de Deus sobre sua vida, sobre sua casa, sobre os seus negócios,
sobre as suas finanças, sobre a sua família. Eu quero que você sinta este sopro de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida. Pensa por um instante naquilo que você deixou lá atrás, no vale. Aquilo que você já não falava mais, aquilo que você já tinha desistido. E agora você fala com esse problema, fala com essa situação. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Situação, ouça a palavra do Senhor. Fale com o Espírito, profetize com o Espírito. Espírito, sopre dentro desses mortos para que eles vivam, Interessante é que hoje eu participei da intercessão e a gente já está caminhando para o final. E eu não costumo participar da intercessão porque eu sei muito bem que as crianças ficam subindo toda hora, então eu fico aqui para não deixar que fiquem atrapalhando não, né? Mas é tirando a concentração, porque criança não atrapalha, mas muitas vezes é necessário de um momento. Ali a intercessão está ali orando, buscando. E hoje eu participei da intercessão e um irmão trouxe uma visão. E eu até falei, isso é alinhado realmente com a palavra do Senhor. Ele disse que ele podia ver como que alguns irmãos estavam aqui com o coração seco, com o coração endurecido, com o coração inacessível, com o coração realmente fechado, bruto. Mas à medida que o Espírito Santo ele ia falando, à medida que Deus ia soprando, à medida que o Senhor ia tocando, eram entregues chaves aqui nesta noite. Então muitos irmãos aqui, muitas pessoas receberam chaves aqui nessa noite, para acessar aquilo que estava morto, para acessar aquilo que estava parado, para acessar aquilo que estava seco, para acessar aquilo que estava quebrado. Então eu quero te encorajar, meu irmão, minha irmã, nessa noite, a tomar posse das chaves que foram entregues aqui nessa noite. Das chaves que foram entregues aqui. Nós não precisamos permanecer no vale. Muitas vezes nós passamos pelo vale porque são processos que nós precisamos sim, para enxergar aquilo que Deus tem para nós. E nós podemos ver através deste texto o quão Deus levantou um exército grandioso naquele lugar. Então eu quero te dizer nessa noite que talvez você olhe para o seu problema e você pensa assim, está morto, está acabado, não tem solução. Mas eu quero te dizer que Deus está levantando algo grandioso sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Deus está levantando um exército cheio de vida, cheio do Espírito Santo, cheio do sopro de Deus sobre sua casa, sobre você, primeiramente em você. Mas o que nós aprendemos hoje, e nós precisamos levar de lição para a nossa vida nós precisamos declarar, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Ossos secos, ouçam o que o Espírito diz. Ossos secos, ouçam o que o Senhor tem. Eu já quero te convidar a ficar de pé. Nós já estamos no momento final, já orando para encerrar. E eu quero te convidar esta noite a convidar o Espírito Santo, para que Ele sopre sobre sua vida, para que Ele sopre nos lugares mais secos da sua vida, para que Deus venha com a sua infinita bondade, com a sua infinita graça, e comece a visitar aqueles lugares onde já não existe vida, aqueles lugares onde parece que está tudo quebrado, aqueles lugares onde muitas vezes nós não conseguimos acessar, mas que Ele possa vir trazer vida. Onde eu parei, onde eu não consegui continuar,
onde eu estacionei, que o Senhor me faça levantar, que o Senhor me faça andar. Assim como naqueles ossos, o Senhor disse que haveria sim tendões, haveriam nervos. Meu Deus, o Senhor está dando impulso para as nossas vidas nessa noite. Aonde eu me calei, aonde eu fiquei inerte, que o Senhor venha colocar voz dentro de mim, voz dentro de nós, para que eu consiga declarar, para que eu consiga profetizar sobre esses ossos, para que eu venha verdadeiramente me posicionar como alguém que se levantou. Como alguém que se levantou de onde haviam ossos secos, de um cenário onde havia morte, de onde não tinha vida, mas Deus levantou um exército, e é isso que Deus, Ele começa em mim, Ele começa em nós nessa noite. Ele está nos levantando como um exército, cheios de vida, cheios da palavra, cheios do Espírito Santo. E eu quero te dizer, a maior verdade desse texto aqui, de tudo que nós lemos, é que a maior expansão que nós podemos viver é a vida de Deus em nós. A maior expansão que nós podemos viver é a vida de Deus em nós. A vida de Deus em nós. Porque quando Deus entra em nossas vidas, o vale se transforma. Até os ossos, eles se transformam, eles chacoalham, eles recebem tendões, carne, pele, e eles se colocam de pé, recebem o sopro de vida e se coloca de pé um exército numeroso diante de Deus.